Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Mais uma vez, bem-vindos todos vocês que estão aqui escutando o nosso podcast Cevada com Plutônio. Se sinta muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui para esse bate-papo que a gente tem aqui entre amigos e que você também faz parte dessa conversa, escutando a gente, mas com certeza levando esse papo para adiante e até debatendo consigo mesmo, né? E como se estivesse aqui com a gente. Mas é sempre muito bem-vindo e ficamos muito contentes com a sua presença. E aqui, mais uma vez, vamos trazer aqui um apanhado de notícias que a gente observou na internet nas últimas semanas, coisas que a gente achou que é interessante, coisas que a gente acha que vale a pena dar uma comentada. E aqui comigo também está o meu grande amigo Thiago. Thiago, dê um alô aí, Thiago. Alô, cumprimento a todos aí, você que não escuta, a você também, Ednardo, aí, estamos mais uma quinta-feira aqui para falar um pouco, né, conversar. Eu sempre lembro aí vocês aí, comentem, curtem, se vocês quiserem participar, entrem em contato conosco, nos Cientistas Adventistas, e que nós possamos aí passar mais uns minutinhos aí conversando de notícia aí que a gente viu como relevante. Então, uma primeira notícia que a gente trouxe aqui para dar uma comentada é o seguinte: no site G1 tem uma matéria com o seguinte título: existe ouro suficiente para cobrir todo o planeta Terra. Pelo menos 50 centímetros de ouro poderiam cobrir toda a Terra. A questão é que esse ouro todo está a mais de 3.000 quilômetros abaixo da camada superficial, né? Ele está lá no mais pro centro da Terra e o fato é que é ouro bastante, como aqui a matéria fala, para cobrir com 50 centímetros toda a esfera terrestre. É muito dinheiro, né? É muita grana. Então, é tanto ouro, tanto ouro, tanta grana, que considerando que parte do valor do ouro é na sua raridade, eu acho que ouro ia virar brita. A gente ia começar a construir casa de ouro, porque ouro seria barato. É interessante, né, porque às vezes a gente esquece, né, que as coisas elas têm valor, né, por várias características. Um deles é a raridade e a outra é a questão das características que ela tem que pode ter algum valor, né? O ouro, por exemplo, ele não costuma oxidar, ele tem uma boa transmissão de corrente elétrica, essas coisas assim que dão um valor para ele. Mas acho que o principal dessa notícia é trazer para o público em geral o quão pouco a gente conhece do nosso próprio planeta, porque nessa reportagem até comenta que uma das coisas que mais chama a atenção é como a crosta e o núcleo metálico eles se conversam. Como o nosso planeta ele é dinâmico. E realmente, se a gente conseguisse puxar todo esse ouro para a superfície, né, que a própria reportagem mostra a impossibilidade disso, seria realmente uma revolução no mundo. A matéria trata não apenas que existe esse ouro todo lá, né, lá nas camadas mais profundas do planeta, né, assim como também existem inúmeros outros metais valiosíssimos no nosso núcleo. Não só metais, como também rochas raras, né, diamante e tudo mais para dentro. Então, realmente é uma fortuna gigantesca e é interessante, se a gente for ver, eu poderia passar a vida inteira sem tocar numa pepita de ouro, mas eu não posso aguentar 5 minutos sem oxigênio. Então, realmente, a gente às vezes confunde quantidade, raridade, custo com valor. Mas voltando para essa questão mais geológica, a matéria também comenta o seguinte, que esse ouro todo ele não está preso lá dentro da Terra. Existem alguns mecanismos, né, que fazem aos pouquinhos esse material que está lá no centro da Terra chegar aqui para a superfície. Com certeza não na velocidade que mineradores e garimpeiros gostariam, mas o fato é que a gente vai vendo como existem inúmeras dinâmicas muito diferenciadas, dinâmicas muito próprias, dinâmicas muito específicas que fazem, como você falou, a Terra mudar o tempo todo, ela não é estática, né? A matéria até ressalta que os pesquisadores acham interessante isso, assim como vai vendo que a Terra não é tão fechadinha e que sempre há uma dinâmica muito interessante acontecendo o tempo inteiro, né? E essa fica do ouro, que eu achei bem interessante, essa história de mais de 99% está mais para dentro da Terra.
né, o quanto realmente a gente conhece pouco, mas a gente tem acesso a pouco, mas e também essa questão dessa dinâmica, né, de funcionamento do nosso planeta. Então, Edinardo, nem querendo entrar muito nessa seara, mas eu pego esse detalhe aí do que aconteceu aí com essa questão do ouro, é a gente ter cuidado do quanto a gente tem certeza das coisas que aconteceram no passado. Esse daqui é mais um exemplo de que talvez o passado fosse muito diferente daquilo que a gente pensa que é. E a gente tem algumas filosofias, né, por exemplo, na parte, assim, do evolucionismo, assim, que as coisas no passado sempre foram muito iguais, né, o que é a base ali, às vezes, até de alguns cálculos de datação de tudo isso. E esse daqui é um exemplo pequeno para mostrar que, às vezes, o passado não era tão parecido, né, e poderia ser totalmente diferente do que a gente vê aqui na Terra. Lógico que na sua graduação a gente entende a questão da ciência, dos cálculos, de metodologia, não é essa a questão. Mas é falar que algumas características podem ter sido bem diferentes no passado, que poderiam realmente diferenciar um pouco ali alguns cálculos, algumas coisinhas. Pois é, e passando agora para outra notícia que a gente nos chamou a atenção, né, que é o seguinte, essa eu achei bem curiosa e realmente ela abre muitas questões éticas, né, de vários tipos inclusive, né. Nos Estados Unidos aconteceu um caso, há 3 anos atrás, em que Chris Pelkey, ele morreu em um tiroteio. Ele estava numa estrada, faleceu infelizmente num tiroteio, e agora esse ano houve um julgamento do caso dele, né, começou o julgamento. A novidade é a seguinte, a novidade é que a família dele pegou vários vídeos, gravações de vozes, fotos dele, que ele tinha 37 anos quando faleceu, e ele passou para uma empresa, e essa empresa fez um vídeo usando inteligência artificial, né, com todo o material que tinha coletado sobre ele, e nesse vídeo ele gravou uma mensagem para a pessoa que atirou nele, né, nessa troca de tiros, né, e a mensagem seria o seguinte: "Para Gabriel Orcasitas, o homem que atirou em mim, é uma pena que tenhamos nos encontrado naquele dia, naquelas circunstâncias. Em outra vida, provavelmente teríamos sido amigos. Acredito no perdão e em um Deus que perdoa. Sempre acreditei e ainda acredita." Foram algumas falas desse avatar, desse personagem virtual feito desse homem, né, do Chris Perkley, né, Pelkey, que foi assassinado. E a novidade é essa, porque esse vídeo não apenas foi feito, como foi usado no julgamento desse caso, né. E a tecnologia foi usada na sentença de seu assassino, que ele já havia sido considerado culpado cerca de 4 anos antes. Então isso aí foi apresentado posteriormente, né, provavelmente no momento de revisão da pena, algum tipo de coisa assim, mas o fato é que foi usado de maneira oficial essa IA. E não foi usado para o julgamento em si, como vocês viram, ele já tinha sido condenado antes, a pessoa que atirou, mas não deixa de ter sido um vídeo oficial, né, e eu acho que ele desperta diversas questões éticas. O que é que você acha um pouco desse caso aí? Então, Edinato, eu não consegui ler toda a reportagem, então eu queria tirar uma dúvida com você. O vídeo, ele foi mostrado antes de alguma tomada de decisão, a questão de sentença ou de júri, ou ele foi só usado no final ali como uma questão de conclusão do julgamento? Ele já tinha sido julgado, o vídeo foi apresentado na sentença, que não deixa de ser um momento oficial do julgamento. Obviamente não afetou, imagino, o júri, né, porque realmente com certeza se tivesse sido antes, teria sido bem mais complicado, mas o fato é que foi usado depois da pronúncia do julgamento, né, da sentença, o que não deixa de ser um momento também oficial do julgamento, né. Não, essa situação da inteligência artificial até me lembra bastante aí um episódio que a gente teve aqui no Cevada com Plutônio, você aí que nos escuta aí, não precisa parar agora o acompanhar esse podcast não, mas depois marca aí para você procurar aí o Inteligência Artificial Adventista número 61. Comenta um pouco sobre a inteligência artificial. É uma nova tecnologia, ela veio, né, para ficar, né, como o Edinardo já falou também nos outros episódios, mas é uma questão ainda muito nova que o ser humano ele está aprendendo a trabalhar com ela. Isso aí aconteceu em várias outras tecnologias, na época da televisão, que as pessoas acreditavam que ia acabar com o cinema, depois a questão
o rádio que até hoje existe, antes as pessoas achavam que a televisão ia acabar, questão das redes sociais, com a questão de todas essas situações que vão mudando o mundo, e aos poucos a gente vai aprendendo a lidar. Lógico que o problema é que os criminosos aprendem muito rápido com essa situação. E a inteligência artificial, como comentado aí nessa reportagem, foi utilizada, né, de forma oficial aí já numa questão de uma sentença, e isso mostra quão real ela já é na dinâmica do nosso dia a dia. Então, eu acredito que nos próximos meses, né, na verdade já acontece, mas nos próximos meses ou anos, a gente vai ter um incremento muito grande aí de inteligência artificial aí em golpes, né, para tirar dinheiro, e é algo que nós já devemos ficar preparado para não sermos surpreendidos. Nesse caso aí foi uma pessoa que já estava morta, que foi a própria família, acho que foi o irmão, né, que já foi passando alguns detalhes de como eram as características do irmão, o que ele pensava e tudo para fazer um vídeo desse, mas já abre já é para nós abrirmos os olhos aí para, às vezes, alguém começar a utilizar isso, às vezes até por questões religiosas, para falar que está num outro mundo, num outro plano, ou então para fazer um vídeo pedindo dinheiro aí, que a gente tá no Brasil aqui, né, pedindo Pix, aí falando que tá precisando de dinheiro para pagar alguma coisa. É algo que a gente vai ter que aprender a lidar com essa questão da inteligência artificial. Ela tem um lado bom, né, como a gente viu lá no episódio 61, né, que a Igreja Adventista já utiliza aqui para facilitar o estudo e responder perguntas, assim, do público, mas também a gente tem que ver que também pode ser utilizada para o lado ruim, para a criminalidade. Lembrando, gente, que, né, também completando que, assim, esse negócio de IA, deixando bem claro que a IA é muito além do que só gerar uma imagem ou áudio, tá? Ela consegue criar roteiros. Então, por exemplo, não foi o caso, como a gente já comentou, mas imagine, por exemplo, que num julgamento, né, que é um caso, quando eu falo julgamento, não quer dizer que é apenas um julgamento na justiça. Você pode estar passando por uma análise do seu crédito lá no seu banco, uma análise de multa do Detran, uma perícia. E cada vez mais a tendência é que se use esse tipo de simulações, né, para diversos fatores. Nesse caso foi uma coisa mais emocional, né, foi uma coisa mais tocante, mas a questão, como sempre, que você tem discutido muito, e é tudo isso muito novidade, é o quanto isso pode gerar, digamos assim, enviesamentos complicados. Então, por exemplo, imagine que um policial, com toda a razão, ele vai querer usar toda a tecnologia possível, ele precisa, por exemplo, fazer uma investigação de um crime, um acidente de trânsito, por exemplo, e ele vai fazer uso de recursos de IA para poder fazer uma replicação do que aconteceu, né? Como foi que cada carro conduziu, mais para lá, mais para cá, acelerou mais, acelerou menos. E assim, quando você começa a estudar técnicas de áudio e vídeo, de roteiro, eu sempre recomendo um canal do Gaveta. É um canal bem humorado, bem engraçado, mas ele explica inúmeras técnicas de gravação, de edição de vídeo, de áudio, de tudo. Então ele explica muitas técnicas. E a gente vai vendo como, por exemplo, um segundo a mais ou a menos numa simulação, um sorriso ali, um olhar triste ali, um corte aqui. Você tem inúmeras técnicas que estão cada vez mais na mão de qualquer pessoa. Você não tem mais sendo cineasta famoso para isso, nem ter milhões para isso. Você pode criar diversas histórias. Você pode criar diversas histórias. Nesse caso, o vídeo desse rapaz, por exemplo, a família fez um vídeo aparentemente bem comedido, né? Um vídeo bem de perdão, foi o tom que foi dado no vídeo, né? Foi um tom de, olha, você é culpado, mas a gente perdoa, né? Mas o mesmo tipo de roteiro poderia ter sido usado para criar uma acusação, para criar uma inclinação de um júri, por exemplo, uma tese, de repente culpado ou inocente, né? Então é sempre bem complicado quando a gente começa a pensar nesses usos futuros, porque a pergunta não é se vai ser usado, a pergunta é como vai ser usado. Por exemplo, no Brasil mesmo a gente já tem algumas audiências remotas pela internet, né? Então a gente tem visto na internet críticas, por exemplo, às vezes você tem uma CPI e a pessoa chega lá com a maior cara de coitada, não faz maquiagem, vem com a cara toda triste. Claro que não é uma edição de IA, mas é só para a gente ter noção de como existem inúmeras técnicas de manipulação de ideias, de ponto de vista. E a gente tem que tomar muito cuidado sempre, né?
Claro que toda a verdade, mesmo quem estava lá não tem certeza às vezes do que viu, mas a gente tomar muito cuidado para não se levar por emoções, seja lá quais forem, né, pelo menos eu não vou dizer não ser levado, mas administrá-la muito bem, porque a emoção ela tá lá, não adianta, a emoção está lá, mas você ter aquele sangue de administrar que a gente pode estar sendo manipulado. E a tendência é essa, a tendência é que nos próximos meses, digo nem anos, você começa a ter cada vez mais, né, o uso de tecnologias para contar histórias, vamos falar assim, deixa eu resumir minha fala toda, contar histórias. Então a gente tem que ficar esperto que a capacidade de manipulação da contação de história aumenta cada vez mais. Antes você tinha um vídeo objetivo, mas a história pode ser contada de várias maneiras, e a gente tomar cuidado para não ficar tão enviesado, né. Ô, Edinata, e isso que você estava falando até me fez lembrar de alguns anos atrás, de tempos em tempos, né, ainda tem alguns resquícios, né, de julgamentos da Segunda Guerra. E eu lembro que o último julgamento que eu vi nos últimos anos, sobre essa questão que você falou, né, que existe muito essa questão do emocional, eu lembro do réu, né, que era um soldado nazista na época, ele entrou até numa cama de hospital, porque a gente sabe todas, igual você falou aí, as técnicas, né, é o storytelling, que é essas técnicas de utilizar narrativas, né, para tentar comunicar alguma coisa pelas emoções, pelos comportamentos, como elas são fortes, né, e você falando isso, eu realmente, comecei até a pensar nessa questão, né, às vezes nesses julgamentos, assim, online, né, às vezes a pessoa tem um filtro que muda as expressões, que consegue trabalhar nisso, pode realmente fazer uma diferença, né, na questão de como vai ser aceito ou não a história. E a gente está falando de julgamento, mas isso acontece em várias situações aqui. A gente pode ir desde um aplicativo de namoro até essa questão, assim, às vezes de julgamento, de crime, e as pessoas serem influenciadas aí por essa utilização aí da inteligência artificial, né. Sim, a gente tem que ficar sempre novamente esperto. Essa manipulação é geral, cada vez mais usada na política, é cada vez mais usada no marketing, nos esportes, em qualquer coisa, né. Então, eu acho que fica não um caso específico, o que me chamou a atenção foi essa IA ter sido usada num julgamento, novamente, por mais que a sentença seja lá o finalzinho de tudo, já foi tomada a decisão pelo júri, tá-tá-tá. A princípio não influenciou os jurados, né, mas não deixa de fazer parte de uma peça original, né. Daqui a 5, 10, 20 anos, algum juiz for rever esse caso, vai estar lá esse vídeo, né. Então, nesse caso, aparentemente, não houve nada prejudicial ao réu, né, então aparentemente não houve nada nesse sentido, né, mas a gente tem que ficar cada vez mais cuidadoso, ainda mais com o primor que esse tipo de coisa tem acontecido. E mais uma vez lembrando, nos últimos anos a gente tem visto pessoas acreditando e espalhando mentiras descaradas, mentiras, assim, facilmente identificadas, facilmente mesmo, e imagine então como é que vai ser com mentiras, assim, bem mais sutis, né, bem mais complicadas de perceber, né. Ô, Edinato, eu vou até além. Eu acho que essa questão da inteligência artificial nesse julgamento, para mim, ele já está influenciando, porque eu acredito que qualquer pessoa que leu essa reportagem, que entendeu, que vai participar depois futuramente num tribunal de júri, ou um juiz, a questão dos advogados, eles vão isso pode ficar no mínimo no inconsciente da pessoa, de às vezes quando julgar, às vezes tentando trazer a questão mais para o racional, ele ser motivado a trazer a questão mais do emocional, do sentido, assim, de que a pessoa que morreu, se ela tivesse aqui agora, o que ela pensaria de mim? Às vezes o juiz, na hora de julgar, ou o júri, né, na hora de tomar a decisão, e isso ser influenciado de que às vezes a pessoa se sentia assim: "Nossa, a pessoa poderia estar aqui", e isso tender, né, algum ou um aumento de pena, uma diminuição de pena, mas eu para mim, só de ter utilizado nesse julgamento, ele já acaba influenciando os outros. Nem que não seja que vai usar, mas que isso já fica no inconsciente daquele
que já leu essa reportagem, já buscou mais alguma coisa sobre esse julgamento? Passando para mais uma notícia, o nome do título da notícia é o bairro de luxo de Mônaco de mais de US$ 2 bilhões construído sobre o mar. O que a gente tem para quem acompanha, pelo menos Fórmula 1, né, que acompanhava, como eu já acompanhei no passado, né, esse bairro já tem mais de 11 anos. Mônaco é um principado, né, bem pequeno mesmo assim, menor do que muitos bairros, né, que a gente tem Brasília, por exemplo. E o fato é que é um pequeno país e, obviamente, ele não tem espaço. E alguns anos atrás foi construído um bairro todo feito em cima do mar, né? Feito um avanço do mar. Usadas várias tecnologias. Esse bairro custou aproximadamente €2 bilhões, que seria alguma coisa como R$ 13 bilhões, tá certo? E ele foi inaugurado agora no final do ano passado. E a matéria até pergunta, né? Como expandir Mônaco num lugar que já está há mais de 150 anos? Como é que você expande isso? Então, obviamente, eles foram para o mar, né? É interessante que na matéria eles usam termos como: nossa, é um bairro ecológico, é um bairro de alta gastronomia, é um bairro limpo, né? Um bairro. Então, claro que os empreendedores encheram de adjetivos, né, para esse bairro, mas isso não tem novidade nenhuma. Se você for no Japão, eles já fizeram o aeroporto inteiro desse jeito. A Holanda, boa parte da Holanda, eram áreas que foram, digamos, drenadas, né, eles fizeram diques e drenaram para poder ganhar espaço. A cidade de Veneza é uma cidade feita em cima de um tipo de pântano, né, então não tem muita novidade nisso, tá. Então no mundo inteiro, a China tem feito muito isso para conquistar territórios, para conseguir aumentar seu mar territorial. Então essa técnica de realmente avançar na natureza e tirar do mar espaços e colocar ambientes para ser ocupado por humanos não tem muita novidade. Então eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso, Thiago. O que é que você acha dessa matéria? Então, essa matéria, ela me chamou a atenção mais para trazer aí esses avanços tecnológicos que nós temos aí que modificam a superfície da Terra. Eu não sabia, né, através dessa reportagem aqui que eu fui saber que já cerca de 25% da área de Mônaco já é conquistada do mar. Então, de 1907 para cá, 25% da área foi expandida e pelo mar. Isso relembra aí a tecnologia que nós temos aí, a questão de aterros. Não é o primeiro lugar, mas me fez até pensar assim, se eu pesquisei aqui na internet, ainda não tem nenhum país, né, tentando fazer alguma coisa dessa, mas já tem algumas pequenas empresas assim tentando criar ilhas artificiais, por enquanto flutuando, né, no alto mar, para tentar criar países novos, né. Não sei se no futuro aí vai ter alguém aí, às vezes não tentando dar alguma dica, né, mas às vezes alguém aí algum país aí criando uma ilha no meio do Atlântico Norte aí para dizer aí que é um anexo do seu país. Mas isso mostra aí também a questão do quanto hoje as empresas elas aprenderam a ganhar dinheiro, né. Uma pessoa aqui pode tomar um susto, né, de que como se gasta US$ 2 bilhões, né, de dólares aí para construir um bairro, mas esse bairro aí em Mônaco já é hoje o metro quadrado mais caro do mundo. Então, eles gastaram aí 2 bilhões, né? Na verdade, são 2 bilhões de euros aqui, corrigindo aqui. Mas eu tenho certeza aí que esses 2 bilhões aí vai gerar uma receita muito maior do que o que eles gastaram. Quando eu comecei a pensar, tudo bem, claro que o metro quadrado lá é bem mais caro, né? Mas aqui em Brasília a gente tem umas areazinhas que, se você começar a fazer umas contas de padeiro aí, já chega nos 2 bilhões aí o lotezinho, não muito maior do que isso daí, tá? De reais. Mas eu queria comentar também que é uma discussão, um debate que eu vi um tempo desse no outro podcast, que é essa questão de um certo feitiço, né, uma certa aposta um pouco romântica em tecnologias, né. É tipo: "Ah, se o país está pequeno, tá apertado e tá caro, então nós vamos agora ampliar e tomar espaço do mar". Então vem uma série de promessas que vai estar tudo bem, que é ecológico, mas invariavelmente você acaba tendo uma pressão ambiental muito forte no lugar, uma pegada que geralmente o ambiente não aguenta.
por vários fatores, né. Lembrando que o Mediterrâneo já é um mar, né, um pequeno oceano, né, um oceano de bolso, digamos assim, né, já bem sofrido com poluição, com todo tipo de agressão, né, nos últimos 2000 anos, pelo menos, especialmente nos últimos 200, né. Então, assim, eu sempre fico um pouco pé atrás desse tipo de empreendimento, tipo: "Ah, vamos aqui, vamos invadir um pouco, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho", e ainda mais sabendo que no mundo o que não falta é lugar precisando de investimentos, né, você acaba não vou nem falar dessa questão socioeconômica, porque você acaba tendo uma concentração de renda ainda maior, no lugar que já tem uma baita concentração, né, desse tipo de riqueza, mas tem essa questão ambiental, né, e geralmente como essa pessoa nesse podcast falou, acaba acontecendo o seguinte, as pessoas veem tecnologia como solução, aí rapidinho se percebe um monte de outros problemas derivados, né, algumas externalidades negativas, aí começa a aparecer problemas derivados da solução, e o pessoal aposta em mais tecnologia para resolver o problema que a tecnologia anterior resolveu, e entra-se nesse ciclo que em última instância é o homem confiando na mão do homem, né. Então, é o tipo de preocupação às vezes que eu vejo com esse tipo de empreendimento, porque ele está lá, mas existe um preço caro cobrado, né, não apenas do meio ambiente, mas até uma questão, por que não dizer, socioeconômica, porque esses 12 bilhões vieram de algum lugar, e quem gastou 12 bilhões de reais, no caso, nesse lugar, está pensando em trazer mais dinheiro ainda ou segurar mais dinheiro. Então, quando às vezes era interessante pegar essa riqueza e distribuir em outros lugares, né, outros investimentos, outros lugares. Mas eu fico com a questão ambiental, a questão tecnológica, né, esse nosso, digamos, feitiço, né, por tecnologia e achar que ela vai resolver tudo. Não, e Renato, só para a pessoa se ter uma noção do valor do metro quadrado desse bairro, né, que se chama Mariterra, os imóveis estão começando, ainda não foi falado em preço, mas especula-se aqui na reportagem, mas está falando de 100.000 euros o metro quadrado. Então, para você ter uma ideia, né, as menores kitnets que eu conheço, elas costumam ter 25 metros quadrados. Então, se você fosse comprar a sua kitnet nesse bairro Mariterra, a kitnet de 25 metros quadrados, você ia pagar nada mais nada menos do que 16 milhões de reais. E por fim, a última notícia que eu achei a mais interessante dos últimos tempos, tô pensando em tecnologia, tá? Foi o ataque que a Ucrânia fez a 4 bases aéreas russas muito longe da fronteira da guerra, né? Então, novamente, não vou entrar aqui em critérios geopolíticos, tá? Não estou discutindo aqui quem está certo, quem está errado. A questão dessa paz não é o assunto é puramente tecnologia. E o ataque foi mais ou menos o seguinte: há mais de um ano atrás, a Ucrânia já infiltrou agentes secretos dentro da Rússia, lembrando que, como eles falam línguas parecidas, né? Então, é uma cultura, então não é tão difícil nesse sentido, mas ele infiltrou vários agentes secretos lá dentro do território russo, tá certo? E conseguiram infiltrar também diversos drones com inteligência artificial avançada e com carga bélica dentro deles, né? Esses drones foram treinados na própria Ucrânia, né? As inteligências artificiais. É interessante que você pode treinar com um pendrive, tá? Você pode treinar, receber um pendrive e sair atualizando eles, tá? Na hora do ataque, por exemplo. E eles foram treinados para reconhecer aviões de alerta antecipado, que se chama aviões radares, né? Aviões de bombardeiro russos, porque na Ucrânia também tem uns aviões parecidos, então eles fizeram o quê? Gravaram inúmeras imagens dos aviões que eles tinham lá na Ucrânia, que eram os iguais aos russos, para poder treinar a inteligência artificial para reconhecer esses alvos, tá certo? Então eles alugaram vários caminhões na Rússia mesmo, colocaram fundos falsos nesses caminhões, onde eles esconderam dezenas de drones, e esses caminhões foram para essas 4 bases russas diferentes, 4 ou 3 agora, não estou lembrando, acho que são 4 mesmo. E em bases bem distantes, tá? A base a 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros da zona de combate. Quer dizer, no território bem profundo russo, onde certamente tinha menos vigilância, menos preocupação com o ataque direto ucraniano. Mas o fato é que nesse final de semana, sob um determinado comando, esses drones todos foram acionados, decolaram desses caminhões, tá? E partiram para cima da base, e a Ucrânia alega que foram 40 aviões destruídos, tá? Os agentes ucranianos voltaram para o seu país, aparentemente, não, pelo menos a maioria deles, e até onde se sabe ninguém foi preso ainda. E enfim, foi um ataque coisa de filme do 007, tá? E eu queria destacar algumas coisas sobre isso, tá? Não estou falando aqui novamente do aspecto geopolítico, quem vai ganhar, quem vai perder, não é isso. Mas quando se você trata de tecnologias e meios militares, praticamente todos os manuais de guerra moderna no mundo inteiro foram rasgados com essa guerra da Ucrânia e na Rússia. Por quê? Porque as forças armadas convencionais tendem a ter o que a gente chama de armas convencionais, tanque,
avião, metralhadora, navio, né? São as armas convencionais que a gente chama para a guerra que você chama convencional, que é a guerra comum, aquela guerra que você vê em filmes, né? Mas o que tem se visto nessa guerra é muita guerra eletrônica, muitos cyberataques aos outros países, seja em estrutura econômica, infraestrutura elétrica, de comunicação. Tem se visto muito uso de drones. Só para vocês terem comparação, hoje eu pesquisei o preço. Uma bala de canhão, né, que seria um obus, né, uma bala de canhão simples, claro que eu estou usando um termo aqui errado, tá? É algo que custa entre 500 e $1.000. Quer dizer, vai custar entre R$ 3.000 e R$ 6.000. Uma única bala, que vai ser disparada às dezenas durante um dia. Ela tem que estar próxima do alvo, no máximo ali 20, 30, 40 quilômetros, não mais do que isso. Você tem que ter alguém iluminando o alvo, que a gente chama, tem que ter um cara fazendo a mira, e nem garante que acerta alguma coisa. E hoje você tem drones que podem passar horas voando, praticamente indetectáveis, voando sobre a cabeça de tropas, por exemplo, o dia inteiro, o soldado nunca sabendo onde é que tem um drone desse, se ele está sendo visto ou não. Tá? O drone é um preço de pinga, como se fala por aí, é muito barato comparado com a bala. Quer dizer, um drone desse de R$ 10.000, ele pode passar horas filmando os inimigos e na hora do ataque ele pode ser muito certeiro. Por exemplo, se ele tiver uma bomba acoplada a ele, ele pode destruir um tanque, um blindado de $1 bilhão, ao custo de $10.000, por exemplo, $2.000, $3.000 só. Quer dizer, é uma relação quase de 300 para 1. Então, esse uso de inteligência artificial, drones, controle remoto, né? Hoje eu vi matéria também que eles estão usando cabo de fibra ótica com dezenas de quilômetros de extensão para poder o quê? Não fazer comunicação do controle com o drone por rádio, nem por outro meio de comunicação assim que possa sofrer interferência. Então, praticamente toda a guerra moderna está sendo reescrita nos últimos 2 anos. Isso envolve tecnologia, envolve uma dificuldade tremendamente maior e vai exigir que todas as forças de defesa do mundo inteiro, e isso vale também não apenas para a guerra, mas também vale para crime convencional como polícia e outros tipos de forças de segurança, também estejam preparados para uma guerra totalmente inédita e uma guerra, digamos, silenciosa para quem ataca, mas muito barulhenta para quem está sofrendo golpe. Não, e essa questão do drone já é complexo, né? Porque as questões éticas elas começam a ficar muito complexas no uso de drone. Eu já vi reportagens falando sobre a questão de privacidade. Olha que eu estou nem entrando ainda na questão militar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu já vi muito problema em drones filmando, né? A gente tem muito aqueles paparazzi, né? Para filmar artista, famosos assim, e as pessoas utilizando drone, né? Para invadir a privacidade das pessoas. E os drones militares eles vão além, né? Porque nessa questão ética, né? De como lidar com isso, vem muitas questões, até mesmo da questão de responsabilidade, a questão de realmente mudar até como você falando, reescrevendo aí como são essas questões militares, já que no passado você tinha mais ou menos as guerras em que os aviões eram tripulados, tinha a questão do ser humano lá dentro, e a gente pode correr o risco aí de no futuro aí ter guerras puramente com drones, né? Então, assim, vai atacar um país e você envia milhares de drones lá e destrói toda a região. Então, são detalhes ainda que também o mundo vai ter que aprender a utilizar, como utilizar drones nessas questões militares. E aí veja, estamos falando aqui de guerra, né? Mas lembrando que existe toda uma economia nova surgindo, tá? Falando agora de drone, essas tecnologias, elas são usadas em inúmeros lugares, por exemplo, sabe por exemplo, aquela campanha o Jornal da Manhã, né? Que geralmente bota helicóptero voando para poder filmar como é que estão as avenidas do trânsito, aquela coisa toda, a polícia e tal. Então já é uma realidade a substituição disso tudo por drones. Tá? Só que pensando do ponto de vista não apenas de uso, mas também de tecnologia, é o seguinte: é mais uma fronteira tecnológica que todos os países precisam investir. A gente falou aqui que em cibersegurança, falamos em drones, falamos em inteligência artificial, que praticamente é quase que o novo petróleo do século XXI. Engraçado que virou até uma expressão já muito desgastada, falar que é o novo petróleo, o novo diamante, o novo ouro, né, de tecnologias, mas o fato é que elas vieram para ficar, tá certo? E vem sempre aquela velha pergunta, né? O que é que o nosso país, né? O que é que a nossa nação tem feito para tentar pelo menos diminuir a distância
entre essas tecnologias de ponta, a nossa capacidade de desenvolver e produzir. E é uma coisa importante, tá, gente? Assim, por trás de um simples drone que você vê para vender numa feira, sei lá, R$ 50, 100, hoje você compra um dronezinho de brinquedo em qualquer loja, simplesinho, mas você compra, controlado pelo seu celular, por exemplo. Mas o fato é que por trás daquilo ali você tem engenharia de materiais, tem engenharia eletrônica pesada, você tem telecomunicações, você tem questão de segurança, tem programação de software, tem reconhecimento de terreno, tem localização por GPS, você vai ter inteligências artificiais, como a gente falou, você vai ter que ter miniaturização de componentes. Gente, é uma pá gigantesca de tecnologias. E o fato é o seguinte, o gap entre elas, né, a distância entre quem desenvolve, quem está na ponta e quem não tem, fica cada vez maior. E é isso. Então, assim, no ponto de vista não apenas militar e de defesa, mas também pensa em produção de tecnologia, todos os países têm que ficar cada vez mais alertas. Uma coisa importante é que nenhum país consegue desenvolver tudo, tá? Existe uma lenda que tem países que conseguem fazer tudo. Realmente, tem países que são ponta em pesquisa, em desenvolvimento. China e Estados Unidos em especial, a Europa, a Alemanha, a França, né? Tem alguns países que realmente a gente entende que tem uma produção acadêmica e científica tremenda, mas ninguém consegue produzir sozinho, né? E não é só questão de ter o cérebro projetando, é também você ter toda uma cadeia produtiva de pessoas aptas a desenvolverem aquilo. Por exemplo, pensando em outras tecnologias, por exemplo, hoje quando você pensa em bateria solar e placa solar, por exemplo, são duas tecnologias que praticamente a China e Taiwan, por exemplo, no caso China, né, estão dominando o mundo inteiro. Por mais que qualquer pesquisador de faculdade brasileira saiba como é que faz uma bateria, sabe como é que faz uma placa solar, se você for em várias faculdades, eles sabem fazer uma, daí a isso virar uma matriz industrial apta a produzir num preço com ganho de escala, com logística para entregar no mundo inteiro, que consiga ter um preço competitivo, que você tenha um técnico que consiga trabalhar com essas tecnologias. Então é só para dar um pequeno exemplo de como são inúmeras coisas caras, complicadas, difíceis, que levam décadas para serem consolidadas. E se você quiser pelo menos sobreviver nessa área tecnológica daqui a 30 anos, você tem que começar a investir pesado agora. Não, o Edinardo, um exemplo da importância dessa tecnologia, dos chips, dos semicondutores, a gente entra até um pouco aqui na geopolítica, mas é a empresa TSMC, que é uma empresa de semicondutores em Taiwan, que ela domina o mercado de chips avançados. Só para vocês terem uma ideia, 90% dos chips do grau avançado, elas são feitas pela TSMC e em Taiwan. E hoje, Taiwan, ele domina tanto esse mercado que é isso que faz com que os Estados Unidos se preocupe tanto em proteger a ilha nessas tensões da China. Um exemplo disso foi que, ano passado, o Taiwan proibiu a empresa TSMC de produzir esses chips de alta tecnologia, né, que são os chips de 2 nanômetros, fora de Taiwan, justamente para, de alguma forma, manter essa questão da exclusividade e de usar isso como um escudo para protegê-los. Então, assim, isso mostra como é importante essa área de semicondutor, que a empresa líder do mercado, ela guarda as 7 chaves, a tecnologia, né, além de ser uma tecnologia que você precisa de muita inteligência para fazer, a tecnologia que você precisa de ter e o investimento para ter fábricas que possam produzir esse tipo de chip, elas são praticamente proibitivas. E no futuro, com o avanço da inteligência artificial, dominar essa tecnologia vai fazer toda a diferença. Como a gente já vê aí na questão de que dominar a produção dos chips avançados fazem com que Taiwan seja protegido pelos Estados Unidos e outros países quando vem essas tensões com a China. Então é isso, hoje foi um apanhado de notícias aqui, a gente passou um pouquinho em algumas áreas, né? E com certeza você que está nos ouvindo também já tem outras várias que talvez não vai comentar aqui, né? Não fomos gravados hoje isso, mas com certeza você pode bater um papo com amigos no trabalho, na igreja, familiares, discutir outras questões que são sempre bem curiosas, bem interessantes para quem é da área de ciências e tecnologias, né? E deixando bem claro que tudo isso a gente procura trazer para próximo do nosso dia a dia, para
próxima do que a gente faz aqui, do que a gente vive. E deixando bem claro que essas tecnologias são coisas que, né, com certeza têm inúmeras utilidades maravilhosas e nos cabe também essa responsabilidade de dominá-las, essa responsabilidade de aprender a usá-las, né? Usá-las, por exemplo, eu sempre comento, e a inteligência artificial, ela não vai pedir licença para seu ninguém, nem drone, elas não vieram pedir licença, elas já estão aí. E é aquela história, né? Como diriam a esfinge, né, no Egito, decifra-me ou eu te devoro, né? Ou você aprende a lidar comigo ou eu vou te devorar. Então esperamos aqui que nesse programa a gente possa ter trazido um pouco mais de reflexão, um pouco mais de conhecimento sobre alguns assuntos que estão bem mais próximos da gente do que a gente pode pensar. Thiago, alguma palavrinha para despedir aí? Não, só reforço isso que você falou. O objetivo de trazer essas informações é, de alguma forma, incentivá-los, né, a pesquisar, a estudar, a ver as oportunidades que nós temos aí na questão dos estudos. E quando vocês ouvem a gente falando aí dos riscos, né, de inteligência artificial, de tecnologia, é um bom exemplo aí para você aí que tem ética, que tem moral, que tem caráter, realmente, se esforçar na faculdade, pensar em fazer um mestrado, um doutorado, ir para essas áreas de tecnologia, área biológica, área humanas, áreas de exatas, porque a gente sempre fala aqui entre os cientistas adventistas, no podcast, que Deus ele deu essa tecnologia, ela deu essa sabedoria para nós, para nós usarmos também para o bem. Então você aí não se sentir aí assustado com essas coisas, mas motivado a ir além aí nos seus estudos. Um abraço a todos então e até o próximo programa, gente. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.